O ano é 1868. A Europa fervilha com novas ideias e tecnologias. No centro desse turbilhão, o espiritismo ganha força. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec já não é mera curiosidade, é um movimento, mas toda luz projeta uma sombra. Para a Igreja Católica, essa doutrina era perigosa, ameaçando seu monopólio espiritual. A reação foi imediata. O espiritismo era visto como obra de Satã. O espiritismo, porém, continuava a crescer, desafiando o medo e a intolerância, e a sombra da dúvida pairava sobre toda uma geração. A intolerância não se contenta com palavras, precisa de gestos. Em 1861, Barcelona foi palco do Auto de Fé, 300 livros espíritas, incluindo o Livro dos Espíritos, foram queimados por ordem do bispo. A justificativa? Eram perniciosos, contrários à fé católica. O fogo purificador era a resposta. Em praça pública, o conhecimento virou cinzas, mas as chamas não queimaram só papel, tentaram aniquilar uma ideia. Para os espíritas, o efeito foi o oposto. A fogueira de Barcelona virou símbolo de perseguição e resiliência. A notícia correu à Europa. O que a Igreja tentou destruir, a imprensa divulgou. O episódio deu ao espiritismo uma aura de martírio. Allan Kardec comentou: podem queimar livros, não ideias. As ideias estavam no ar, na consciência das pessoas, e principalmente eram trazidas pelos espíritos, inalcançáveis pelas chamas. O fogo virou propaganda inesperada para o espiritismo. A intolerância, ao tentar silenciar, gritou ao mundo a força da doutrina. A reação da Igreja não ficou nas fogueiras. Foi sistemática e enraizada no medo de perder o controle. O espiritismo propunha comunicação direta com os espíritos, minando a autoridade do clero. Sermões inflamados alertavam contra o perigo espírita. Padres descreviam sessões mediúnicas como invocações demoníacas. A reencarnação era atacada como heresia pagã. A campanha de medo descia à vida cotidiana. Ameaças de excomunhão, negação de sacramentos, ostracismo social. O objetivo era isolar o espiritismo, tratá-lo como doença contagiosa. Em 1864, o Vaticano condenou formalmente o espiritismo. Obras de Kardec foram proibidas. Para a Igreja, não havia diálogo. O espiritismo era desvio, não caminho para Deus. A batalha era pela salvação das almas. O confronto era mais do que doutrinário, era uma luta pelo poder espiritual. O medo, travestido de dogma, guiava a perseguição, e a intolerância se institucionalizava. Diante das acusações, Kardec e os espíritas responderam com esclarecimento: não ataques. A principal defesa veio do próprio mundo espiritual. Médiuns recebiam mensagens de espíritos protetores, pedindo calma, perseverança e caridade. A resposta era luz, contra a escuridão da intolerância. Espíritos como Fénelon e Erasto orientavam humildade, amor aos inimigos, reforma íntima. Uma mensagem emblemática resumia: a cólera deles é sinal de fraqueza. A postura espírita era serenidade diante da perseguição. As mensagens psicografadas fortaleciam a fé e refutavam a acusação de satanismo. Que doutrina demoníaca pregaria caridade e perdão? O espiritismo mostrava-se, em essência, uma proposta de transformação moral. No centro da tempestade, Allan Kardec mantinha a razão e a serenidade. Ele respondia aos ataques com lógica, não dogmas. Em seus escritos, desmontava críticas da Igreja com calma e clareza. Kardec argumentava: o abuso não invalida o fenômeno. Convidava o clero ao estudo sério, não à condenação cega. Apontava: a Bíblia está cheia de fenômenos mediúnicos. Por que os antigos eram divinos e os modernos, demoníacos? A diferença era o controle institucional. Kardec elevava o debate,
analisando paraíso, inferno e evolução espiritual sob nova ótica. Não dizia, a igreja está errada, mas convidava à reflexão. O que é mais justo? O que é mais compatível com a bondade de Deus? Sua abordagem era poderosa e, para muitos, perigosa. Serenidade era sua maior arma. E o Espiritismo ganhava força pelo exemplo. O século XIX foi também o século do materialismo científico. Darwin, Marx e a ciência pareciam dispensar Deus e a alma. O Espiritismo surgiu como aliado inesperado contra o materialismo, usando observação e experimentação para provar a existência da alma. Kardec não pedia fé, mas apresentava fatos. Para muitos, o Espiritismo oferecia espiritualidade sem negar a razão. A Igreja combatia o materialismo com dogmas, o Espiritismo com evidências. Paradoxo: a Igreja via o Espiritismo como veneno, mesmo sendo antídoto contra a descrença. Para Kardec, combater o materialismo era a missão central. A doutrina dava novo sentido à existência. Cada ação tem consequências futuras. Justiça divina era certeza, não mistério. O Espiritismo lutava em duas frentes contra a intolerância religiosa e ceticismo materialista, e oferecia uma base moral para uma sociedade em transformação. A perseguição religiosa tem rosto, afeta pessoas comuns. Em uma cidade francesa, uma senhora caridosa se interessou pelo Espiritismo. O pároco local a interrogou, acusou e ameaçou se não abandonasse a doutrina, seria excluída da comunhão. Para uma mulher devota, isso era condenação espiritual. Ela argumentou: o Espiritismo a tornara melhor, mais caridosa. O padre insistiu: o demônio pode se disfarçar de luz. Obediência à igreja era tudo. A senhora enfrentou o dilema: trair a consciência ou ser expulsa da comunidade. Esse episódio revela a face cruel da intolerância. Não argumentos, mas poder. O pároco não podia refutar sua transformação moral, então usou a ameaça. A história dela é a de todos que ousaram pensar diferente. A perseguição se dá na intimidade da vida. E a liberdade de consciência é o maior alvo. Em contraste com a exclusão da igreja, o Espiritismo pregava solidariedade e união. Fora da caridade não há salvação. A salvação está na prática do bem, não em dogmas. A fraternidade universal era revolucionária. O Espiritismo propunha uma ponte entre religiões e pessoas. Deus não faz distinção entre seus filhos. O que importa são as virtudes do coração. A verdadeira religião é a que torna o homem melhor. Reuniões espíritas eram espaços de acolhimento e esperança. Enquanto a igreja erguia muros, o Espiritismo abria portas. A solidariedade era prática, não discurso. Como combater uma doutrina cuja bandeira é a caridade? O Espiritismo respondia à intolerância com um chamado à união de todos os que praticam o bem. O confronto de 1868 entre Espiritismo e Igreja nos obriga a perguntar: quem é o verdadeiro cristão? Aquele que persegue em nome de Deus? Ou o que prega amor e perdão mesmo sendo perseguido? Jesus foi claro: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A perseguição da Igreja ao Espiritismo inverteu os valores do Cristo. O Espiritismo, ao responder com fraternidade, demonstrou compreensão profunda do cristianismo. A insistência na caridade e tolerância ecoa o Evangelho. A fé se torna arma quando defende poder, não amor. Hoje, a intolerância religiosa persiste, mudando de rosto. A história de Kardec é um alerta. O caminho para Deus não pode ser pavimentado com ódio ao diferente. A verdadeira fé se mede pela capacidade de unir, consolar e elevar. Em uma disputa entre dogma que acusa e caridade que acolhe, de que lado Jesus estaria? No próximo vídeo, abordaremos a visita do cura Bizet. Então fique ligado e deixe seu like.
E se inscreva no canal porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até breve!